Graça e paz, boa noite. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado por me receber aí na sua casa, estarmos juntos nesse dia, nesse culto, de celebrar a Deus, esse tempo de juntos nós meditarmos na palavra de Deus, meditarmos naquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. Queria te agradecer por esse tempo, por me dar esse tempo de falar ao teu coração, de juntos buscarmos a Deus e buscarmos entender aquilo que Ele tem para a nossa vida nesse dia. Amém? É com grande alegria, com grande satisfação que a gente dá início hoje a mais esse culto, mais um culto nosso online, onde nós estamos juntos, conectados, para buscar ouvirmos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Eu queria convidar você, como é costume nosso, seguindo a orientação bíblica, que antes de qualquer coisa, que a gente faça oração. Então eu queria convidar você nessa hora, você fechasse os seus olhos, para que juntos nós pudéssemos orar, falar com Deus e pedir que Ele fale ao nosso coração nessa noite. Amém? Feche seus olhos, me permita fazer essa oração com você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos, ó Deus, porque reconhecemos que das tuas mãos o Senhor tem nos dado da sua boa dádiva, o Senhor tem nos dado da sua salvação, o Senhor tem nos dado da sua misericórdia, da sua graça derramada sobre nossa vida. Reconhecemos, ó Deus, que boas dádivas têm sido derramadas sobre a nossa vida, dádivas de saúde, de paz, de tranquilidade, de sustento para a nossa casa, para os nossos. Eu te agradeço, ó Deus. Te agradeço por esse tempo, te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá. Nós reconhecemos que ela vem do Senhor, essa oportunidade de nos juntarmos, ó Deus, mesmo de forma digital, mesmo à distância, mas estarmos juntos em um só coração, em um só espírito, no propósito, Senhor, de buscarmos a Tua palavra, de buscarmos a Tua direção para a nossa vida. A Tua palavra diz, o salmista diz que a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Senhor, nós queremos caminhar neste caminho. Nós não queremos vacilar, não queremos ter os nossos pés vacilando, ó Deus. Por isso buscamos na Tua palavra a orientação para a nossa vida, para a nossa alma. Fala ao nosso coração, alimenta-nos, ó Deus, com a porção da Tua palavra. Alimenta-nos, ó Deus, com uma palavra que vem do Teu trono, uma palavra que vem, ó Deus, do céu, do Teu coração para o nosso coração. Senhor, que seja essa a Tua porção para nós nessa noite. Fala com cada um, Senhor, cada um dos que estão aqui agora assistindo, cada um dos que vierem a ouvir essa mensagem. Senhor, que a Tua palavra possa falar, que ela possa penetrar, ó Deus, no mais profundo da nossa alma, da nossa existência, que ela possa, ó Deus, fazer separação das intenções do nosso coração, que ela possa sondar a nossa vida, possa sondar o nosso coração em todo o tempo. Senhor, e se houver em nós algum caminho de ansiedade, Senhor, que a Tua palavra possa nos trazer esse refrigério, possa nos trazer direção, possa nos trazer paz, possa nos trazer alento. Senhor, esse é o desejo do meu coração, essa é a minha oração. E eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor ouve o nosso clamor, porque ele é feito no nome precioso de Jesus. Amém. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Lucas capítulo 10. A gente vai ler do versículo 38 em diante. É um texto muito conhecido, com certeza você já ouviu essa história. É a história de Jesus na casa de duas mulheres. Ele vai até a casa dessas duas personagens bíblicas. São duas irmãs, Marta e Maria. E Jesus, estando ali com elas, ele tem uma conversa. Existe um episódio que Lucas retrata, que Lucas desenha, ele nos traz essa figura, essa imagem deste episódio que acontece
E esse episódio ele acontece num momento muito interessante. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Jesus estava indo para Jerusalém. E ele para na cidade de Betânia, ele para nesse povoado. E ele vai até a casa de Marta e Maria. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo para que a gente pudesse ler o que o texto bíblico fala para a gente. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao versículo 42. Eu vou ler da Nova Versão Internacional. Diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse texto que nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, ele retrata essa visita. É uma visita que provavelmente ela foi rápida. Jesus faz essa parada. Betânia ficava a uma distância curta de Jerusalém, e Jesus já estava indo em direção a Jerusalém com o propósito de cumprir aquilo que era o desígnio de Deus para a vida dele. Jesus está indo para Jerusalém. E no caminho de Jerusalém, Jesus se detém, ele para na casa de Marta e de Maria. Muito provável aqui as irmãs de Lázaro. Muito provável essa família com quem Jesus tinha um relacionamento. A Bíblia, em outros textos, vai se referir a elas que eram pessoas com quem Jesus tinha um relacionamento de afeto. Ele tinha um relacionamento de carinho, de amor. A Bíblia usa a expressão amor. Jesus amava essa família. Quando Lázaro está enfermo e as suas irmãs mandam chamar Jesus, lá no Evangelho onde relata, se não me falha a memória, João capítulo 11, Jesus vai e ressuscita Lázaro mais tarde, mas quando Lázaro ainda está vivo, está doente, e elas mandam chamar Jesus, a orientação que foi dada ao servo foi: vá e diga a Jesus que Lázaro, aquele a quem ele ama, está enfermo. Jesus tinha afeição, eles eram amigos, eram pessoas que tinham um relacionamento com o Mestre. E Jesus passando então por esse povoado, passando por essa cidade, Jesus se detém na casa delas. E quando Jesus chega, eu queria que você imaginasse de repente como seria na sua casa se você hoje recebesse Jesus pessoalmente. Se Jesus viesse até a sua casa, se ele entrasse na sua casa, se ele estivesse de passagem por onde você mora, talvez indo para algum outro lugar fazer alguma outra coisa, mas no caminho ele se importou o suficiente para parar e entrar na sua casa, como você reagiria, o que você faria? Não é? Talvez a gente ficaria sem saber o que fazer, com tantas possibilidades, com tantas coisas que a gente gostaria de fazer para Jesus, no intuito de agradá-lo, no intuito de servi-lo. E a Bíblia vai falar aqui que a Marta, ela ficou ali cheia de ocupações. Ela começou a se ocupar com as coisas da casa, porque dentro da tradição judaica, na verdade, Marta não estava errada. Marta, na verdade, estava se ocupando de ser uma boa anfitriã, de receber bem aquele a quem ela tinha em alta estima, que era Jesus, que era muito mais do que amigo da família, era aquele a quem elas tinham como mestre. Elas entendiam quem Jesus era. Talvez, como os demais discípulos, não entendessem a plenitude da revelação de quem Jesus de fato o era,
mas elas entendiam que Jesus era alguém da parte de Deus. Elas criam na mensagem de Jesus. Elas o tinham como mestre, como rabino. Provável, entendo Jesus como rabino, elas seguiam as suas direções, as suas orientações. E Marta então se ocupa porque ela recebeu na sua casa alguém que era de extrema importância para ela. E aí a Bíblia fala que a outra irmã da Marta, Maria, a irmã de Marta, ela, ao invés de se ocupar com as coisas da casa, ela se assentou aos pés de Jesus para ouvir o que Jesus tinha para ensinar, o que Jesus tinha para repartir. A preocupação de Maria foi de absorver, de aproveitar, e eu quero usar aqui uma expressão, de remir o tempo, de parar com as outras coisas para se ater, para se dedicar àquilo que realmente era importante. E talvez, todas as vezes que eu li, que eu ouvi dessa mensagem, né, parece que sempre existem essas duas figuras, essas duas pessoas, e a história fala a respeito de dois personagens, Marta e Maria, mas hoje, nessa noite, eu queria falar com você, não a respeito de ser pessoas diferentes, não a respeito de ser Marta ou de ser Maria, mas eu queria que a gente lesse esse texto e trouxesse ele para a nossa vida, que a gente trouxesse ele para dentro da nossa realidade, do momento onde nós estamos vivendo, mas que a gente pensasse nesse texto, não como duas pessoas, mas como duas possibilidades. Para que você possa se olhar, se enxergar nessa história e se perguntar qual dessas duas possibilidades, qual dessas duas ofertas, qual dessas duas opções você escolheria ser. Porque às vezes é bem possível, e eu tenho pensado, eu tenho meditado muito, tem alguns textos bíblicos que eu tenho feito uma releitura, né? Textos que fazem esses contrapontos, essas diferenciações entre esse e aquele, e eu tenho lido esses textos, tenho pensado nesses textos para a minha vida pessoalmente, e tenho entendido que muitas vezes eu posso ser eu posso ser tanto Marta como eu posso ser Maria. Eu tenho a oportunidade de ser Marta, eu tenho a oportunidade de ser Maria. Você não precisa ficar preso em, de repente, olhar para a sua vida e falar, ah, não, mas eu sou Marta. Não, eu sou Maria. Eu quero dizer para você que, dependendo do momento no qual nós estamos vivendo, as nossas circunstâncias têm a tendência de influenciar severamente as nossas atitudes. Aquilo que está acontecendo dentro de nós tem a possibilidade, tem normalmente uma força muito forte de influência naquilo que acontece para fora de nós. E aqui nesse texto, esse texto curto, esses versículos que contam essa história, meditando a respeito desse texto, eu fiquei pensando quantas vezes nós nos envolvemos num ativismo, achando que o nosso ativismo é aquilo que agrada a Deus, ou achando muitas vezes que o nosso ativismo é aquilo que Deus quer de nós. Muitas vezes nós nos envolvemos, e agora nós estamos vivendo um tempo muito interessante, nós estamos vivendo um tempo onde estamos reduzidos, muitas vezes, do nosso ativismo. A gente está reduzido das nossas atividades, estamos reduzidos da nossa frequência na igreja, as nossas experiências de adoração estão sendo mudadas, estão sendo transformadas, estão sendo viradas de cabeça para baixo ou de cabeça para cima, não sei, de repente elas já estavam de cabeça para baixo e a gente achou que estava fazendo tudo certo, mas Deus vem e está colocando as coisas no lugar certo. Eu tenho dito que da noite para o dia, Deus pôs todo mundo dentro de uma igreja pequena, agora as nossas igrejas estão reduzidas para dentro das nossas casas. E a gente já não está mais envolvido naquele frenesi,
naquela atividade exagerada, muitas vezes, das coisas que nós chamamos de culto. E nada contra, antes que alguém pense que eu tenho alguma coisa contra, eu não tenho nada contra as nossas reuniões, não tenho nada contra que a gente se reúna nos lugares que nós temos preparado, que nós preparamos para que a igreja se ajunte. E é legal que tudo seja feito com muito esforço, com muito esmero, com muita dedicação. É necessário que seja feito com excelência, porque fazemos para Deus, representamos o nome de Deus naquilo que fazemos. Mas muitas vezes nós nos equivocamos achando que estas coisas que fazemos são as coisas que Deus espera de nós. São as coisas que Deus quer encontrar na nossa vida quando nós temos esses momentos de encontro com Ele. Alguns de nós têm essa questão do que fazem tão associada às suas identidades, que quando deixam de fazer, experimentam, vivenciam crises de fé, porque se perdem, porque não sabem cultuar a Deus pelo simples fato de serem filhos de Deus. Nós precisamos rever, esse é um tempo para nós, se você tem olhado para a sua vida e tem se sentido perdido no que diz respeito a ser igreja onde você está, se você não tem se sentido parte da igreja, porque você já não tem mais os afazeres que antes tinha. E eu não estou dizendo aqui que você não precisa ter apreço pelas coisas que fazia, que você não precisa ter carinho, que você pode ser sincero, nossa, como eu gostava de servir, como era gostoso poder chegar na igreja e arrumar as cadeiras para que quando o culto começasse, tudo estivesse em ordem. Isso é uma bênção. Isso é um ministério diaconal que está sobre a sua vida. Eu não estou desmerecendo isso, mas se num momento como esse, nós entramos em conflito porque a nossa relação com o Cristo, a nossa relação com Deus, ela precisa passar obrigatoriamente pelas coisas que nós fazemos, então talvez a fala de Jesus para Marta precisa ser a fala que eu e você precisamos ouvir. Nós não temos escolhido a melhor parte. Pensando um pouco mais a respeito disso, quando trazemos essa questão do fazer como uma necessidade para que a nossa relação com Cristo seja valorizada, nós precisamos entender que o que traz valor para a nossa relação com Ele não é o que nós fazemos por Ele, mas é o que Ele fez por nós. E quando eu entendo o que Ele fez por nós, quando eu passo a entender quem Ele é, o que Ele representa para mim na relação, quem Ele é na relação e quem eu sou na relação, quando eu entendo que a dádiva só vem dEle, a dádiva procede dEle, aí eu encontro descanso para escolher ser Maria, para escolher ser aquele que se assenta aos pés do Senhor, aquele que usa bem, que prioriza o tempo que tem. Vamos abrir um parênteses aqui, vamos falar um pouco de tempo, né? A gente passa a vida inteira reclamando que não tem tempo para as coisas. Se você está na igreja tempo suficiente, se você trabalha, você está envolvido na liderança de igreja, você sabe muito bem que um dos maiores desafios da igreja é conseguir fazer com que as pessoas se envolvam e se engajem cada vez mais com as coisas de Deus, porque as pessoas nunca têm tempo. Porque nós estamos ocupados demais com a nossa própria vida, porque estamos ocupados demais com os nossos afazeres, estamos ocupados perseguindo os nossos sonhos, mas de repente Deus nos dá a oportunidade de parar tudo. E em momentos como esse, onde Ele se aproxima de nós, em momentos como esse, onde Ele nos dá a oportunidade de refocarmos, de mudarmos o foco da nossa vida, é disso que esse texto está falando, de foco. Qual tem sido o teu foco na tua relação com Deus?
De repente, como Marta, você está fazendo um monte de coisa, esperando agradar a Deus, para ter a aprovação de Deus, porque você tem uma porção de outras coisas que precisam acontecer. Mas tudo que Deus quer de mim e de você é que a gente pare, que a gente aperte a pausa da nossa vida, que a nossa vida possa estar assim em suspensão, quando Ele está conosco, quando Ele se faz presente para falar ao nosso coração. Nós temos uma tremenda dificuldade, nós temos uma dificuldade de nos conectar com o divino, nós temos dificuldade de conectar o nosso coração, de gastar tempo de meditação, de comunhão, de oração, de buscarmos a Deus. A gente começa a orar, é só olhar para a nossa vida de oração. Sempre tem as nossas exceções. Existem algumas pessoas que têm uma vida de oração muito ativa, mas a maioria dos cristãos, a maioria dos crentes dentro das igrejas, se você pergunta para eles como vai a vida de oração deles, a nossa vida de oração ela se resume a 5 minutos de oração por dia, e olhe lá quando a gente o faz. E são 5 minutos que parece que existe uma angústia, uma aflição dentro de nós, que parece que o relógio passa mais devagar nesses 5 minutos e é de propósito. Parece que o tempo não voa. Parece que você ora, fez a oração, orou por tudo e aí você olha e ainda falta 4 minutos de oração. É uma figura de linguagem, é um jeito de falar. A realidade é que nós não temos paciência com a intimidade que temos com o Senhor. E nós precisamos aprender a ser como Maria. Se desconectar, se desligar das coisas que estavam acontecendo. A gente poderia fazer uma leitura desse texto e fazer uma análise psicológica, o perfil psicológico de Marta, o perfil psicológico de Maria. Não, Marta era aquela mulher, a casa da Marta vivia brilhando. Eu não sei, o texto só me fala desse episódio. O texto só fala do tempo em que Jesus foi na casa de Marta e ela se ocupou em fazer as coisas para agradá-lo. Enquanto Maria, se a gente for seguir a mesma linha anterior, não é? De repente você vai olhar para Maria e vai falar assim, não, mas a Maria, a Maria era uma pessoa meio folgada, a Maria era meio preguiçosa, Maria era daquelas moças que não sei se ia dar uma boa esposa não, porque parece que ela não gostava de fazer as coisas de casa. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando que por causa da presença de Jesus, Maria focou naquilo que realmente importava. Maria decidiu buscá-lo enquanto ele ainda estava perto. E é essa a orientação, essa é a exortação bíblica para nós. Buscai-o enquanto ainda se pode achá-lo. E talvez nesse momento que nós estamos vivendo, nesse período que nós estamos vivendo, talvez essa seja a maior dádiva que essa epidemia, que essa pandemia tem trazido sobre a nossa vida. Talvez essa seja a maior de todas as dádivas, a oportunidade de ajustarmos o foco naquilo que nós estamos fazendo, em como nós temos vivido o nosso relacionamento com Deus, se nós temos sido pacientes na intimidade com Deus, se nós temos sido pacientes e temos remido o tempo no convívio com a palavra de Deus, se temos sido pacientes na meditação das coisas do alto, se temos sido pacientes em nos assentar aos pés de Jesus e ouvi-lo falando ao nosso coração, ou se tudo isso precisa passar muito rápido porque nós temos mais coisas que precisam ser feitas. Nós vivemos num tempo onde a nossa cultura ela é tomada pela demanda das coisas que precisam ser feitas. Nós precisamos fazer muito e precisamos sempre fazer mais. Mas parece que com Deus Ele quer que a gente faça menos. Ele quer que a gente se acalme, Ele quer que a gente, constantemente o Evangelho nos convida a uma conduta de calmaria dentro do nosso coração, de sossegarmos a nossa alma, de sossegarmos o nosso coração na presença dEle.
de nos prostrarmos diante dele sem a pressa de sairmos com a resposta ou com a solução da sua presença, porque muito mais importante do que sairmos da presença dele com a resposta para os nossos anseios é a presença dele. É estarmos diante dele, é estarmos em comunhão com ele. E quando eu leio esse texto com estes olhos, com essa perspectiva, eu quero dizer para você que o meu coração deseja ser Maria. E o meu coração deseja permanecer Maria. Permanecer nessa posição, sentado aos pés de Jesus. O nosso coração precisa estar, quando estamos na presença dele, o nosso coração precisa falar, precisa gritar como Pedro falou. Senhor, vamos fazer aqui uma tenda. A gente faz uma tenda para o Moisés, uma para o Elias, a gente faz uma tenda para o Senhor também. Não estou preocupado com uma tenda para mim, mas vamos ficar aqui. Porque a tua glória, a tua presença está nesse lugar. E o lugar onde a presença de Deus precisa estar é o nosso coração. E se a presença de Deus está no nosso coração, então nessa noite, nesse dia, que o nosso coração possa se acalmar. Talvez o que tenha agitado o teu coração não sejam as coisas que precisam ser feitas. Diferente da Marta, talvez o que roube a tua paz, o que tem roubado a tua calma, ou o que tem instigado o teu ativismo, não sejam as coisas que precisam ser feitas, mas sejam as circunstâncias que estão te cercando. Às vezes são as circunstâncias que nos cercam, que roubam de nós a quietude do nosso coração. No entanto, existe uma revelação de sabermos quem Deus é, que Ele é Deus, quando o nosso coração se aquieta. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que o nosso coração possa encontrar esse lugar de descanso no Senhor, que possamos acalmar a nossa alma, não importam as nossas circunstâncias. Eu estou falando aqui com vocês e me veio à mente a história do moço de Eliseu, o profeta. O exército inimigo havia cercado a casa onde o profeta estava e o moço do profeta estava desesperado. Ele saiu, talvez ele tenha saído na porta, olhou o exército inimigo cercando aquele lugar. Ele falou assim, ele voltou, ele entrou novamente para dentro da casa, foi lá chamar o profeta e falou assim, ai meu Deus, e agora? Como é que vai ser? O que será de nós? E o profeta na maior calma, o profeta Eliseu estava lá tranquilo. E o moço falou, como é que o senhor está tranquilo nisso tudo? E aí o profeta olha e fala assim, Senhor, mostra para ele. E a Bíblia diz, o relato bíblico diz que os olhos do moço foram abertos e ele enxergou o exército de Deus que cercava o exército inimigo. Eu quero dizer para você nessa hora que não importam as tuas circunstâncias, o exército de Deus, o exército celestial, os anjos de Deus, que são ministros a nosso favor, eles nos cercam nessa hora. Eles estão aqui neste lugar, eles estão aí com você. Eles ministram a teu favor. A presença de Deus está sobre nós. A presença de Deus está no meio do seu povo. Nós precisamos descansar, aprender a descansar o nosso coração na presença de Deus. Nós precisamos aprender a ser como Maria, que escolheu a melhor parte. Sabe por quê, meus irmãos? Porque apenas uma coisa é necessária. Apenas uma coisa nos é necessária. Conquistar muitas coisas, conquistar riquezas, bens, construir uma boa família, uma boa reputação, todas essas coisas são boas, são desejáveis, são até mesmo louváveis. Construir um grande ministério pode até ser nobre, pode até nos parecer nobre. Mas apenas uma coisa nos é necessária: a presença de Deus. Sentar aos seus pés e ouvir aquilo que Ele tem
para repartir ao nosso coração. Ter comunhão com Ele. Ele é a única coisa que nos é necessária. Por isso, nessa hora, eu queria convidar você a fechar os seus olhos, aí onde você estiver. Talvez, ouvindo essa palavra, você tenha percebido que tem se portado muito mais como Marta. Talvez você se sinta um pouco perdido nesse período de quarentena, nesse período de isolamento, de restrição de ir e vir, onde nós estamos restritos como igreja, não temos conseguido nos ajuntar presencialmente, fisicamente. Temos apenas nos ajuntado aqui, neste lugar, de forma virtual, digital, online. Talvez você não esteja nem assistindo essa mensagem no momento que ela foi transmitida, porque você não tinha disponibilidade, mas você está ouvindo depois. E talvez você se sinta meio perdido, meio desnorteado. Muitos de nós, nesse momento, estão experimentando esfriamento espiritual. Seu relacionamento com Deus tem sido, a cada dia, tem enfraquecido mais e mais. Alguns têm se perdido nos seus devaneios, nas suas coisas para fazer. E têm se esquecido do que é o principal. Alguns de nós estão enfrentando uma dificuldade em ser igreja. E esse momento é o momento de sermos igreja. Não apenas de frequentarmos uma igreja, não apenas irmos a um lugar, mas de sermos a igreja do Senhor, de estarmos em comunhão com aquele que é o cabeça do corpo. Eu não sei como você se encontra, mas eu quero dizer para você que Deus tem algo para a sua vida. Ele quer um relacionamento íntimo, verdadeiro, próximo com você. E Ele quer que você experimente isso. Talvez você me ouve e você tenha andado longe dos caminhos do Senhor. Talvez há muito tempo você se desviou do caminho do Senhor, você se afastou dele. Talvez há muito tempo você tenha andado distante, tentando, do seu jeito, priorizar as coisas que você acha que são importantes. Mas hoje Ele te faz um convite a acalmar o teu coração, a acalmar aqui dentro de você. Porque isso é o que o Evangelho faz, isso é o que o poder de Deus que opera em nós faz em nós. Ele acalma dentro de nós e nos transforma de dentro para fora. Que nós possamos nos encontrar como Maria, assentados, desligados de todo o resto, mas ligados naquilo que realmente importa. E eu queria orar com você, queria convidar você a fechar os seus olhos, e eu vou fazer essa oração. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, neste lugar, na Tua presença, porque sabemos que o Senhor está aqui, onde 2 ou 3 estivessem reunidos no Teu nome, o Senhor estaria no nosso meio. Essa é a Tua promessa, Senhor, e nós estamos aqui reunidos em volta da Tua palavra, meditando na Tua palavra, Senhor, crendo que é a Tua palavra quem transforma a nossa vida, que fala ao nosso coração, e é a Tua palavra que nos convida, Senhor, a sairmos do nosso ativismo, a sairmos da nossa agitação, da agitação da nossa alma, talvez uma agitação de coisas para fazer, talvez a agitação das preocupações, das coisas que ainda estão para acontecer, talvez seja a agitação, Senhor, da enfermidade que se avizinha, que está próximo de nós, talvez seja a agitação dos conflitos diários, ó Deus, que temos vivido, que temos experimentado. Senhor, é o Senhor quem conhece a realidade de cada um de nós, mas existe um convite da Tua parte, existe uma oportunidade que nos é dada, Senhor, nessa hora, de revermos a nossa postura. Senhor, ajuda-nos, conduze-nos, ó Deus, para nos assentarmos aos Teus pés, para acalmarmos, para nos desligarmos de todo o resto, de todo o demais, ó Deus, e colocarmos a nossa esperança somente em Ti. Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos e que o nosso coração esteja aberto para ouvir a Tua palavra, Senhor.
Pai, fala ao nosso coração. Que essa palavra seja uma boa semente plantada em nós. Senhor, aqueles que me ouvem, aqueles que têm tido dificuldade, Senhor, tantos, ó Deus, que têm se distanciado de Ti, não têm se alimentado de Ti, não têm buscado a comunhão contigo, não têm parado para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer, mas têm se ocupado, Senhor, com as coisas, tem se preparado para quando tudo estiver liberado. Senhor, leva-nos a compreender que é o Teu favor sobre a nossa vida que faz a diferença. Senhor, leva-nos a compreender que a comunhão contigo é o que faz a diferença na nossa vida. Senhor, eu te peço no nome precioso de Jesus, visita cada um, que o Teu poder visite a cada um, Senhor, a cada um dos meus irmãos nesta hora. Visita-nos, ó Deus, aquele que está longe, traz para perto de Ti. Aquele que está afastado, Senhor, aquele que está caído, levanta-o, ó Deus. Aquele que ainda não Te conhece, Senhor, revela-Te com grande salvação. Eu Te peço no nome de Jesus. Fala ao nosso coração, fortalece-nos, alimenta-nos com esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Amém? Se você não tem um relacionamento com Cristo ainda, eu queria encorajar você a orar. Como é que eu oro, pastor? Fale com Deus. Peça a Ele para entrar no seu coração, para perdoar os teus pecados e para ser o Senhor da tua vida. É simples assim. É uma oração, é um pedido, é uma conversa com Ele. Peça a Ele para te permitir sentar aos pés dEle, para ouvir aquilo que Ele tem para a tua vida. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse tempo, te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de repartirmos daquilo que o Senhor mesmo tem nos dado, de repartirmos, ó Deus, dos recursos que o Senhor tem colocado na nossa mão. Senhor, ajuda-nos a sermos zelosos com esse recurso, sermos mordomos fiéis, ó Deus, desse recurso que o Senhor tem colocado na nossa mão. E usa-nos para suprir, ó Deus, a tua casa. Usa-nos para que haja abundância de mantimento na tua casa. E usa-nos, ó Deus, com alegria no coração. Dá-nos um coração alegre, dá-nos um coração, ó Deus, leve pelo privilégio, agradecido pelo privilégio de contribuirmos com a tua casa. Senhor, queremos ser generosos em todo o tempo. Se houver alguém aqui, Senhor, que queira participar, mas que não tem tido condições, Senhor, que a tua boa mão esteja sobre cada um de nós, nos abençoando. Abençoa essa pessoa que nada tem. Eu quero te pedir que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre a vida dela. Abre as portas, Senhor, da provisão, para que a seu tempo todos nós possamos com alegria trazer e apresentar as nossas ofertas a Ti, conforme, Senhor, a Tua vontade para a nossa vida. Muito obrigado por esse tempo, obrigado por esse culto, obrigado pela palavra, obrigado por cada um, ó Deus, que se dispôs a estar nesse momento, semeando a sua vida, o seu trabalho, o seu ministério, para que tudo isso pudesse ser possível. Eu te agradeço, te peço que o Senhor nos guarde, guarda a tua igreja, Senhor, espalhada por toda a terra, guarda aqueles que são teus. Senhor, eu te peço no nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um beijo aí para você, para sua família. Sinta-se abraçado em nome de toda a comunidade de vida cristã. Que Deus te abençoe. Até mais.